Tiago 5, 7 a 10. Portanto, irmãos, sejam pacientes, esperando a vinda do Senhor. Vejam como o camponês espera o precioso fruto da terra. Ele espera com paciência até que venham as chuvas de outono e as de primavera. Sejam também pacientes. Ganhem coragem, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não murmurem uns contra os outros, para não serem julgados por Deus. Olhem que o juízo está à porta. Sigam o exemplo de coragem e de paciência dado pelos profetas que falaram em nome do Senhor. Ok, antes de começar com a pregação, posso orar? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela oportunidade de pregar a Tua palavra aqui na nossa igreja. Ajude-me a dizer exatamente o que tem que ser dito de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu plano para o Teu povo. Dá-nos olhos para ver e orelhas para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Esta manhã, na terceira semana de Advento, estamos na carta de Tiago. É uma carta preciosa, mas também uma carta que às vezes é difícil ler ou entender. Simplesmente porque a carta de Tiago, fala sobre fé em ação. Uma fé concreta e autêntica. Por exemplo, no primeiro capítulo, Tiago diz, plenamente, ponham a palavra de Deus em prática e não se contentem com a vila, porque desse modo enganam-se a si mesmos. A carta fala sobre fé, provações, a lei do amor, discurso sábio e riquezas. E contra riquezas também. Aqui na carta, Tiago está a confrontar algumas coisas que estão a afetar as várias igrejas na região. Por exemplo, a tendência de dar mais importância às pessoas ricas, ou uma dicotomia entre fé e obras, ou a importância de dominar a língua. Coisas que não devem influenciar a igreja nem os crentes. Mas se sejamos honestos esta manhã, temos de confessar que estamos no mesmo barco das igrejas do primeiro século, pela qual a carta de Tiago foi escrita. Concordam comigo? Ainda temos dificuldade em entender como viver neste mundo, como ser um cristão fiel enquanto vivemos num mundo tão vil e perverso, e seguir o que Jesus disse quando ele estava a falar com Deus Pai em João 17, não te peço que os tires do mundo, mas que os defendas das forças do mal. Eu envio-os para o mundo, como tu me enviaste também. Por isso estamos aqui no mundo, vivemos no mundo. O sermão esta manhã é sobre paciência, como já lemos, mas antes de entrar aí, é importante entender por que nós temos de ter paciência. Tiago diz em versículo 7, portanto, irmãos, sejam pacientes, esperando a vinda do Senhor. Como já mencionei, Tiago está a confrontar uma desequilíbrio em capítulo 5, no início do capítulo 5, primeiramente sobre riquezas, principalmente falando sobre injustiça que está a influenciar as igrejas primitivas. Nós vivemos agora numa sociedade dominada de injustiça, tal como o primeiro século. E apesar dos tantos passos gigantes na nossa sociedade ao longo dos séculos, e às vezes achamos que estamos mais longe, ainda não chegamos ao ponto em que há justiça para toda a gente. E isto é fácil de ver. Simplesmente temos de ler um jornal ou ver televisão para entender que o nosso mundo não está muito bem. Esta semana, enquanto eu estava a preparar o sermão, eu queria falar com pessoas normais na rua, para perceber qual é a opinião geral sobre o nosso mundo. Por isso, mandei uma mensagem ao nosso Hugo, o irmão Hugo, e ele aceitou a proposta. Na terça-feira, pela manhã, fomos ao centro da nossa cidade e começamos a perguntar a pessoas na rua o que elas achavam sobre o nosso mundo. E, em particular, perguntamos, neste momento, o nosso mundo não está muito bem, se pudesse fazer qualquer coisa para ajudar ou mudar alguma coisa, o que faria? Qual é a vossa resposta esta manhã? Não tenho que responder agora mesmo, mas se pudesse mudar alguma coisa para ajudar o nosso mundo, o que vocês fariam?
E deixe-me dizer-vos uma coisa. Foi tão interessante ouvir as respostas das pessoas que nós entrevistamos e, portanto, Hugo fez um pequeno vídeo para nos ver esta manhã. Podemos ver o vídeo? Okay. Tem contribuído para este desfazamento entre as classes tem sido a forma como a riqueza está distribuída nestes últimos tempos. O relatório da OCDE diz que 1% neste momento tem a mesma riqueza que os outros 99% da população mundial. Portanto, isto é o maior problema neste momento. Acho que a partir do momento em que existir criação de trabalho, obrigatoriamente haverá melhores condições de educação e é com a educação que se muda as gerações. Desistia do dinheiro, acabava com o dinheiro. Acho que é isso que está a levar à ruína o nosso planeta, é o dinheiro. É a ganância, a ambição. Education. Okay, education. Could you explain a little bit more about that? You know, like being more like related with relationships and emotions, connected to your emotions, connected to your environment, your present, the time, focusing on the future, money, consumerism, things like that. So I think that's the key. Pelo menos a política, a sociedade em que vivemos, ou os nossos representantes, não é? As pessoas que mandam neste mundo, ou que mandam neste país, ou não é? Nessa sociedade, não é? Isso seria uma das coisas que mudava. E depois, ajudar as pessoas que precisam. A minha opinião é essa, é as desigualdades. Acho que existe uma grande desigualdade cá em Portugal e acho que se as pessoas tentassem mudar isso, se as pessoas tentassem ajudar outros e os próximos, acho que as coisas eram completamente diferentes. And I think we need to invest more in education and create more universities, more accessible education for people and, yeah, definitely education. O ser humano é complicado, as pessoas têm sempre aquela tendência de infringir, de se apoderar, aquela apetência pelo poder e pela ganância também, isso é próprio do ser humano. A negligência das pessoas para com a natureza, porque nós estamos a utilizar um planeta que não é mesmo nosso. Aquilo que me faz mais impressão é a falta de sensibilidade das pessoas quando passam por pessoas que estão na rua, deitadas e não fazem nada. A mim custa-me, muitas vezes não paro, mas agora tenho um filho de 4 anos que sempre que vê alguém, vai lá, quer dar uma moeda, pergunta o nome e abraça. Mentalizar os nossos empresários para que sejam justos para com os trabalhadores, pagar-lhes os salários, pôr-se no lugar deles e verem que com 500 euros ou 600 euros eles não conseguem viver e alguns vivem com tanta riqueza. Primeiro, isto vai muito da fé de cada pessoa. Uma pessoa que tenha fé, que é crer em Deus e numa vida eterna, sabemos que esta vida é uma vida passageira. É uma vida que nascemos, crescemos e morremos, mas espera-nos outra vida. Eu gostei muito da última entrevista, foi muito bom. E por acaso, quando falamos, foi uma porta aberta, porque obviamente ela é católica, até crente católica, acho eu, mas foi tão interessante, foi a primeira pessoa em Portugal, desde a nossa chegada, que disse: vocês são de qual igreja? E eu disse: a Igreja Batista, a Igreja Evangélica. E ela, com muito amor e tudo isso, ela disse: vocês não são uma seita. Eu disse: que bom, pelo menos uma pessoa sabe isso. Mas fiquei tão contente. Mas às vezes é muito importante sair das 4 paredes da nossa igreja e pedir a opinião das pessoas para entender melhor o que estamos a confrontar no nosso mundo. Quando não saímos e simplesmente falamos com as mesmas pessoas, o nosso discurso fica concentrado na nossa realidade e criamos uma espécie de subcultura. Se quisermos alcançar a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, temos de sair e entender a realidade das pessoas por nossa volta. Por isso, acho que temos muita dificuldade em evangelizar os nossos amigos. Somos verdadeiros estrangeiros no nosso próprio país. Voltando ao pequeno vídeo, achei que as respostas eram brilhantes. Vocês não estavam à espera que eu diria isso, pois não? São respostas brilhantes porque todas as respostas dadas tinham verdade aí dentro.
Sim, nós temos de melhorar o sistema de educação. Sim, há 2% do mundo que controlam 98% das riquezas. E acho que o primeiro senhor diz 99 e 1. Sim, a inequalidade da nossa sociedade ainda é um grande problema, talvez o maior problema. Agora, estão a entender aonde estou a chegar? Quando Tiago nos pede para ser pacientes, sabemos que esta frase é simples para dizer e muito difícil pôr em prática. Se o nosso mundo não fosse tão mal, seria muito fácil esperar pela vinda do Senhor. Vocês concordam comigo? E a razão pela qual temos dificuldades em esperar pela vinda do Senhor é precisamente porque colocamos a nossa esperança nas coisas do mundo e não em Deus. Mas se perguntamos outra vez a nossa questão, que era: o nosso mundo não está bem, não está muito bem, se eu pudesse fazer alguma coisa para ajudar, o que eu faria? E esta vez deixamos a carta de Tiago responder, podíamos ficar surpreendidos com a resposta. E qual é a resposta? Sejam pacientes. Sejam pacientes. Esperando a vinda do Senhor. Esperar. Estar à espera. Ficar esperando. Aguardar. Ter a esperança. A sério? A sério? Como é que é possível? Não é melhor agir? Fazer alguma coisa? Reagir? A resposta é incrível. Sejam pacientes esperando a vinda do Senhor. A sério? Não sei como vocês são, mas eu não sou uma pessoa muito paciente. Não tenho muita paciência, confesso. É muito fácil falar sobre a paciência, mas muito difícil ter paciência no nosso dia a dia. E sabem que a nossa paciência fala altamente sobre a nossa fé. Não esperamos porque não temos fé. Não estou a falar sobre a fé colocada em Jesus Cristo, mas fé ao longo da nossa vida. Não tenho fé que a vinda de Jesus é uma realidade na minha vida quando não tenho paciência. E confesso, esta é uma parte da minha vida que tem que ser corrigida agora. Por isso, esta semana, e talvez não era uma boa ideia fazer isso, mas eu fiz uma lista durante esta semana dos momentos quando não tinha paciência. E foi uma grande lista. E foi assim, quando não tinha paciência no trânsito e comuniquei com os outros condutores. E já aprendi como comunicar com outros condutores. Vocês fazem isso muito bem, não é? E o próprio pastor Tiago ensinou-me como fazer isso. Okay. Uma boa maneira de comunicar, não é? Não. E confesso, eu infelizmente aprendi todos os sinais. Foi terrível, segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Foi muito bom quarta por causa do feriado. E não estava a conduzir. Mas quando não tinha paciência com a minha família e gritei às meninas. Sim, acontece na casa do pastor. Quando eu estava cansado e foi mais fácil ser preguiçoso, porque não tinha paciência. As duas coisas são ligadas. Não tinha paciência quando o trabalho foi difícil e a tentação era fazer menos em vez de mais. Quando uma pessoa era difícil de amar e não tinha paciência com esta pessoa. Quando uma situação era tensa e eu tentava fugir em vez de ajudar porque não tinha paciência para resolver o problema. E a lista pode continuar, mas acho que é melhor parar agora com esta. Mas a coisa mais preocupante não é a falta de paciência, mas o que eu estou a acreditar sobre a minha realidade. O que eu estou a declarar sobre a minha realidade. A minha paciência, a vossa paciência, está ligada com o que nós acreditamos sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E, infelizmente, apesar de pensar corretamente sobre a vinda do Senhor, vivemos completamente ao contrário disso no nosso dia a dia. Se confessamos domingo que acreditamos na vinda do Senhor Jesus, mas vivemos sem paciência, estamos a declarar que não confiamos em Jesus e acreditamos que a resposta é encontrada no nosso mundo, ou que achamos ou sentimos. Vivemos como a vinda do Senhor não é uma coisa importante, ou pertinente, ou iminente. Ok, queremos ser, então, pacientes,
esperando a vinda do Senhor. Como? Aqui na carta de Tiago, nós temos 3 exemplos. Sejam pacientes, como um camponês. Sejam pacientes, não murmurem uns contra os outros. Sejam pacientes, sigam o exemplo dos profetas. E na terceira página do vosso boletim está aí estes 3 exemplos. E às vezes é fácil esquecer por isso leva este boletim esta semana contigo, está bem? Leva, põe na Bíblia, põe na bolsa, mas leve isso contigo para lembrar estes 3 pontos. O primeiro, sejam pacientes, como um camponês. O exemplo que temos aqui é fenomenal. Hoje em dia estamos um bocadinho desligados às imagens mais práticas como esta, mas espero que possamos entender este exemplo. Imagina, tenho aqui uma maçã. Se eu perguntar onde esta peça de fruta vem, a maçã, qual seria a resposta? E ninguém diz o supermercado. Por favor. A Teresa disse que queria dizer isso. Vem do supermercado, pai. É, pois é. Macieira, não é? Exatamente, vem daí. Mas quando pensamos de processo, eu estava a fazer uma pesquisa sobre o processo de como é que podemos ter uma maçã para comer. É interessante ver o que está a acontecer. Demora, por exemplo, 5 a 8 anos até uma macieira dar maçãs. Significa uma dependência total na chuva e as condições da terra. Significa que há muito trabalho enquanto está a esperar. Eu gosto muito deste exemplo porque demonstra que temos de esperar, mas o estado de esperar não significa que não temos nada para fazer, que não estamos a trabalhar. Então, infelizmente, hoje em dia achamos que esperar, a palavra esperar, significa não trabalhar ou não fazer nada. Infelizmente, ensinamos os nossos filhos que espera, e vocês sabem quando a mãe diz espera, significa não faz nada. A palavra espera é um imperativo só, em vez de um convite de trabalhar ou participar no processo. A próxima vez que os vossos filhos querem alguma coisa e a resposta é espera, vocês têm a minha permissão de ensinar aos vossos filhos que o estado de esperar não significa que não há nada para fazer. E vou deixar-vos fazer isso. Pergunte-me qualquer pessoa que tem uma quinta. Sim, um agricultor tem que esperar pelo fruto da terra, os resultados positivos ou favoráveis, mas durante este tempo também está a trabalhar para o fim ou para que o fim possa acontecer. Em teologia, usamos uma palavra que faz muito sentido aqui. Teleologia é um estudo das coisas finais, ou seja, o propósito ou o fim das coisas. Telos é uma palavra grega que significa o fim, o propósito ou alvo. Vivemos como o camponês teleologicamente. Vivemos como o camponês teleologicamente. Esperamos, sim. Mas trabalhamos com o fim ou o alvo na nossa mira. Ou dito ainda melhor, esperando na vinda do Senhor e trabalhando pelo qual fomos chamados. Também lembramos, com este exemplo de agricultor, do camponês, que temos de confiar em Deus, mesmo quando não podemos controlar nada. E esta é muito difícil, não é? O camponês sabe muito bem que sem a chuva não haverá uma colheita, plenamente. Quando esperamos, confiamos em Deus. E a nossa confiança é ativa, confiando no perfeito plano de Deus. O segundo ponto. Sejam pacientes, não murmurem uns contra os outros. Uau! Não estávamos à espera disso, pois não? Se quisermos ser pacientes, temos de aprender como controlar e como falamos uns aos outros dentro da nossa comunidade de fé. Sinceramente, e não levem mal ao que eu vou dizer, mas se eu estava a escrever esta carta às igrejas, provavelmente não diria isso. Provavelmente eu diria, se verifica que a vossa teologia está certa, ou qualquer coisa assim. Por quê?
Porque normalmente quando queremos fazer alguma coisa, neste caso ser paciente, nós pensamos em pensamentos. Como adicionar mais informação, pensar corretamente, um estudo para memorizar mais coisas. E são boas coisas. Estudar e memorizar são boas coisas. Queremos aprender mais, queremos pensar corretamente. Queremos que a nossa teologia seja forte e baseada na Bíblia. Mas sabem o que é interessante aqui? Tiago está mais preocupado com o que sai da nossa boca em vez do que está na nossa mente. Porque Tiago sabe muito bem que o que sai da nossa boca é realmente o que está plantado da nossa mente e no nosso coração. Tiago sabe bem que é mais fácil organizar um estudo bíblico para toda a gente concorda mentalmente com a importância de pensar bem ou não memorar, em vez de viver isso no nosso dia a dia. Mas, atenção, os estudos são importantes e talvez temos de fazer um estudo. Claro que são importantes, mas se o nosso comportamento não muda, qual é o objetivo de continuar a dizer, pelo menos pensamos bem, ou pensamos corretamente? Aí nasce uma espécie de monstro chamado legalismo. Eu e o Tiago, pastor Tiago, e não o autor desta carta, estamos a ler o mesmo livro, chamado You Are What You Love, The Spiritual Power of Habit, por James K.A. Smith. E eu disse isso bem, e eu estava a praticar muito tempo em casa para dizer isso em inglês. Mas o autor diz, já alguma vez experimentaste uma falha entre o que é que tu sabes e o que tu fazes? Já alguma vez encontraste que nova informação não consegue transmitir uma nova forma de vida? Esta já aconteceu convosco? Mais informação não significa uma transformação automática. E atenção, não estou a dizer que não precisamos de mais conhecimento. Pelo contrário, precisamos muito mais. Mas aqui na carta de Tiago, e um dos objetivos do livro que estamos a ler, o objetivo é enfatizar que os nossos hábitos refletem o que ou quem nós amamos. Os nossos hábitos refletem o que ou quem nós amamos. Quando esperamos pela vinda do Senhor, é vital que nós não murmuramos. Por quê? Simplesmente porque sabemos que a murmuração é o sinal que não estamos a fixar a nossa atenção na pessoa de Jesus Cristo, mas estamos contentes de amar coisas em vez de Criador. Como? O que está no centro da murmuração? O meu descontentamento com a minha vida ou a vida de outra pessoa, ou qualquer coisa que está a acontecer na minha vida, e o descontentamento com o que Deus está a fazer e o seu plano para a minha vida ou para uma vida de outra pessoa. E acreditem nisso. Quando há murmuração na igreja, há divisão. Temos de ser pacientes enquanto nós esperamos pela vinda do Senhor e temos de lutar ativamente contra a murmuração. Como? Tiago capítulo 3 é um bom exemplo. Se quiserem ler depois do culto ou esta semana, é um bom lugar para começar a aprender isso, porque fala sobre o domínio da língua. Terceiro ponto. Sejam pacientes, sigam o exemplo das profetas. Diz em versículo 10 a 11, sigam o exemplo de coragem e de paciência dado pelos profetas que falaram em nome do Senhor. Nós louvamos aqueles que perseveram. Já vos falaram de perseverança de Job e conhecem também a recompensa que o Senhor por fim lhe deu. De facto, o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Aqui temos o exemplo dos profetas que continuavam a lutar, a falar e anunciar a palavra de Deus. Às vezes com muita oposição, às vezes com muita perseguição. Falavam fielmente contra a injustiça e falavam fielmente sobre Deus. Também, enquanto nós esperamos pela vinda do Senhor, nós somos chamados a falar sobre a grandeza de Deus.
o amor e a misericórdia de nosso Deus. Como missionários, falamos sobre os momentos únicos para partilhar a nossa fé. Temos uma oportunidade quando alguém está a sofrer ou está a passar pelo momento difícil, muito difícil. Isto já aconteceu conosco várias vezes. Mas também já pensaram como o nosso sofrimento pode ser usado pela glória de Deus? O exemplo dos profetas não era esperar até o povo estava a sofrer para falar sobre Deus. Os profetas simplesmente anunciaram a palavra de Deus e sofreram as consequências. Aí, no sofrimento, continuavam fiéis a Deus. Nós temos de pedir a Deus para ter a coragem dos profetas no nosso dia a dia. Coragem de perseverar, coragem de falar e, sim, coragem de sofrer pela glória de Deus. Coragem de sofrer pela glória de Deus. Posso encorajar-vos esta manhã? Eu sei que esta manhã há pessoas aqui que estão a sofrer. É verdade. Há muitas circunstâncias diferentes, mas é verdade que há muitas pessoas aqui, nesta manhã, que estão a sofrer por causa de uma circunstância ou outra. No meio do teu sofrimento, seja paciente. O nosso bom Deus está contigo. Podes confiar no seu plano para a tua vida. Não é fácil e provavelmente vai continuar a ser uma coisa muito difícil na tua vida. Mas Deus está a usar o teu sofrimento para a sua glória. E esta manhã Ele está a convidar-te para participar no processo desta santificação. Pelo teu bem e pela glória de Deus. E um dia, precisamente porque a segunda vinda do Senhor aconteceu, vamos finalmente entender o que estava a acontecer no meio do nosso sofrimento. E atenção, não vamos entender tudo, porque não vamos ser Deus, mas vamos finalmente entender o que estava a acontecer, como é que Deus estava a fazer. Mas antes da vinda do Senhor, há duas razões pela qual podemos entender com convicção que o plano de Deus para a nossa vida é perfeito, pelo nosso bem e pela glória de Deus. E por isso vou terminar com estes dois exemplos. Sejam pacientes, dois exemplos que nos ajudam a esperar pela vinda do Senhor. O berço. Este Natal celebramos que Jesus veio ao nosso mundo e nasceu. O Evangelho de João diz que a palavra fez-se homem e veio habitar no meio de nós e nós contemplamos a sua glória, como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. E atenção, o berço de Jesus representa o plano perfeito de Deus para nos salvar e a sua paciência conosco. O segundo exemplo é a cruz. Este Natal também celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Sim, no nascimento de Jesus celebramos também a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Celebramos que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Celebramos o facto que a paciência de Deus é mais grande, é maior que podemos pensar ou imaginar. E em vez de receber o castigo que merecemos, recebemos graça. Recebemos graça quando pela fé acreditamos em Jesus Cristo. Irmãos, é uma alegria a esperar pela segunda vinda do Senhor, não é? Irmãos, é uma alegria a esperar pela vinda do Senhor, não é? Podia acontecer amanhã. Estamos prontos? Esperamos confiando no Senhor Jesus Cristo e a sua vinda. Esperamos confiando no amor de Deus. Esperamos confiando no plano de Deus para nós e para a sua igreja. Sejam pacientes.